agradecer a disponibilidade de vir à nossa comissão. O PCP começou a acompanhar esta questão dos fundos comunitários e da gestão, desde logo quando foi criada a tal Comissão Operacional de Instalação do PDR, e na altura questionámos o Governo por escrito relativamente a estas matérias e à nomeação dos gestores e do eventual quadro de transição. Mas depois o que motivou o requerimento para esta audição foi estranhámos a exoneração da senhora gestora do PRODER, tendo em conta até aquilo que era os elogios que o Governo sempre fazia relativamente à recuperação dos atrasos do PRODER e àquilo que era o trabalho da autoridade de gestão do PRODER, e por isso muito nos estranhou quando vimos publicado a exoneração da senhora doutora. E por isso, neste enquadramento, e fazendo aqui um bocadinho a dificuldade que temos na percepção das coisas, logo a 22 de maio, o despacho conjunto entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Agricultura criou a Comissão de Instalação, Comissão Operacional de Instalação, com o objetivo de instalar o PDR, uma vez que a equipa do PRODER tinha que permanecer centrada na aprovação dos projetos. Depois, a 1 de julho, pouco mais de um mês depois, era exonerada a gestora do PRODER, com as razões que eram apontadas, era o garantir o elevado envolvimento da atual autoridade de gestão e com a operacionalização do PDR, o não ser aconselhável a existência de duas estruturas e o facto da doutora Gabriela Ventura não pretender assegurar a gestão do novo programa. É isso que era adiantado. Isto é 1 de julho. Curiosamente, a 7 de julho, numa resposta que o Ministério faz ao grupo parlamentar do PCP, diz o Ministério que a criação da COI revela-se fundamental para um bom início do PDR, sendo uma estrutura estritamente focada para a operacionalização atempada do PDR. Nada fala no PRODER. E, por outro lado, é fundamental que a atual estrutura de missão do PRODER continue a garantir a recuperação da execução do PRODER, que começou atrasada, e a análise da decisão dos projetos ao abrigo do regime de transição. Isto, repito, dia 7 de julho, 7 dias depois de ter sido exonerada. E depois, logo no dia a seguir, vem a senhora Ministra a esta comissão, no dia 8 de julho, e já dizia que não havia necessidade de haver duas estruturas. Um dia depois de termos recebido uma resposta a dizer que as duas estruturas eram importantes para não haver. Por isso há aqui um conjunto de matérias que consideramos que era importante esclarecer, até porque os fundos comunitários têm importância que todos conhecemos no setor agrícola, que era importante esclarecer nestas matérias, e é por isso que lhe queria colocar um conjunto de questões que coloco já de seguida. Primeiro, que nos falasse e se confirmasse se foi ou não abordada no sentido de continuar na gestão, e se manifestou indisponibilidade, conforme foi, já aqui fiz o enquadramento, a senhora Ministra referiu, o senhor Secretário de Estado também para a Comunicação Social terá referido isto, que teria sido convidada para a gestora do PDR 2020. Perguntar-lhe também se era possível e se fazia sentido a existência das duas estruturas em paralelo, trabalhando, obviamente, em articulação, e a sua não existência se tem implicações na experiência que tem enquanto gestora do PRODER, se esta não existência das duas estruturas pode ou não ter implicações no seguimento dos programas. Durante o curto período do mês em que existiram as duas estruturas, houve articulação ou não de trabalho entre estas duas estruturas. Depois, o que é que acha que, na sua perspectiva, ou se conhece ou se sabe, que levou a uma mudança de posicionamento do Governo relativamente, numa fase inicial em que diz que é fundamental haver uma estrutura para instalar o PDR e é fundamental dar condições à estrutura do PRODER para continuar a trabalhar, e depois a seguir já vem dizer que, passado um mês, que afinal é inexecuível a existência de duas estruturas. O que é que terá levado a esta mudança de posicionamento? Pois era uma questão mais pessoal que certamente não será obrigada a responder, mas eu não posso deixar de fazer, é que, tendo em conta, aquilo que percebi é que as funções que tinha, a previsão do desempenho das suas funções era até o final de 2015. E por isso, tendo em conta que foi exonerada antes, se o Estado português a indenizou ou não por ter sido exonerada das suas funções. Percebo que é uma questão muito pessoal, pode não querer responder, mas eu não posso deixar
deixar de colocar-se a custos para o Estado português com este procedimento, e depois também mais complexo se neste processo todo que se entende que há, ou se notou, alguma estratégia de colocar pessoas pré-determinadas em alguns lugares, que levou a esta estratégia de criar estruturas e de exonerar estruturas, e se era ou não notório, como por vezes se fala de que havia colocação de pessoas com mais ou menos proximidade partidária ou a figuras partidárias colocadas em espaços-chave da definição no âmbito com capacidade de decisão em termos de fundos comunitários. Sendo que, logicamente, que as pessoas têm, não é crime ainda bem, desde o 25 de Abril, ter ligação partidária, quando esse é o critério exclusivo, é que, se o critério for só esse, é que já nos deixa mais a estranhar. Muito obrigado. Era apenas algumas constatações e o reafirmar algumas questões que não respondeu. Primeiro, esta questão que se diz que a decisão é de continuidade, mas o que nos diz é que todas as ações e todas as decisões apontam em sentido contrário. O discurso diz que a decisão é de continuidade, mas depois há um conjunto de ações em sentido contrário. Depois relativamente à questão da continuação ou não e do desafio que lhe é colocado, o Governo conhecia, aliás, foi o próprio Governo que não se cansava de dizer bem, de qualificar a intervenção da senhora doutora, por isso conhecia bem e sabia que, confrontou-a com uma decisão numa altura em que não tinha condições para responder, não estavam reunidas as condições para tomar, para aceitar esse desafio. Depois não respondeu a esta importância da articulação entre programas, a coexistência durante um mês, se efetivamente essa articulação se houve tentativas de fazer essa articulação que era aparentemente tão importante. E depois, relativamente à constituição da COI, da Comissão para a Instalação do PDR, e depois a seguir a junção de tudo e a seguir virá a gestão do próximo programa, se há aqui a intenção de colocar pessoas pré-determinadas nestes procedimentos ou não, sendo que, daquilo que já nos disse, nós agora temos que confrontar politicamente o Governo, porque o Governo dá-nos informações contraditórias, deu-nos informações contraditórias relativamente a esse processo, as versões não correspondem relativamente àquilo que se passou e por isso não percebemos que há uma razão. Aliás, eu explicitei no início da minha intervenção aquilo que tinham sido nas diferentes datas, diferentes respostas do Governo a esta matéria, entrando em contradição, e por isso o Governo há de ter que explicar qual foi a necessidade de se contradizer neste processo todo, o que é que escondia. Quer dizer, aparentemente, né, a necessidade de se contradizer é porque não quer dizer frontalmente o que é que se passou. Mas isto é uma questão política, não tem a ver com a senhora doutora, claro, e teremos que confrontar o Governo com isto.